Oi, pessoal, tudo bom? A gente tá aqui com mais um episódio no Estúdio Gartner. Eu sou a Luíse e hoje o episódio vai ser com uma pessoa muito especial. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre inclusão e eu resolvi chamar ela aqui pra falar um pouquinho com a gente. Então, você podia falar um pouquinho pra gente? Oi, Se tudo apresentar um bem? pouquinho. Eu sou a Janaína, eu sou professora de educação inclusiva. Trabalho atualmente com a inclusão, né? Especificamente com a inclusão. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite da Luíse. E vamos conversar um pouquinho sobre a inclusão, né? O que é inclusão, qual que é o nosso papel na inclusão. Sim. Todos somos responsáveis pela inclusão, né? E o que fez você querer trabalhar com inclusão nas escolas? Para começo de conversa. Então, para começar, eu sempre trabalhei com educação, né? Como professora, educação infantil. E eu sempre tive alunos com alguma deficiência. Sempre teve nas minhas salas, né, que eu trabalhei, tinha sempre algum aluno com TEA, com síndrome de Down. Então, eles sempre fizeram parte da minha trajetória profissional. E eu sempre tive um olhar diferenciado, né? Porque a inclusão, ela tem um marco histórico, né? Antigamente, os alunos, né, principalmente os alunos, essas pessoas com deficiência, elas eram excluídas, elas eram escondidas, elas eram afastadas da sociedade. E então eu sempre tive um olhar diferenciado, assim, né? Porque precisa ter um olhar diferenciado para esses alunos. Então eles sempre fizeram parte, e aí chegou um momento da minha trajetória profissional que eu fui seguir alguma direção, né? E seria para escolher uma pós-graduação. E aí eu escolhi fazer psicopedagogia, porque é uma área que abrange todo o aprendizado, né? Tem toda uma questão psicológica, né, para você entender sobre o aprendizado. Então, eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, e isso também eu acho que me abriu caminhos, assim, né, para melhorar o meu trabalho profissional, né? Estudar sempre é muito bom. Sim. Então, eu vim de Curitiba, né? Tô aqui em Floripa há 5 anos. Então, quando eu me mudei para cá, eu larguei tudo e vim morar aqui. E aí eu tive que começar do zero aqui, Nossa. profissionalmente. Então, eu comecei a procurar emprego, trabalhei numa escola como professora. E aí a gente sempre vai mudando para melhorar, né? Aí eu consegui um trabalho que seria para auxiliar de sala, para auxiliar uma aluna com síndrome de Down. E na entrevista ali eu já sabia, né? No processo seletivo eu já sabia que era para atender ela, numa escola particular. E aí eu fui com a cara e com a coragem, né? Uhum. E aí eu acho que atender essa aluna, ela foi um divisor de águas assim na minha vida e na minha carreira, para eu saber e entender que a inclusão realmente fazia parte assim da minha trajetória educacional. E o que é inclusão? Assim, você pode explicar pra gente o que é? Porque eu acho que muita gente, principalmente no ambiente escolar, assim, não entende muito qual que é a importância da inclusão. E também eu acho que não é só pelos alunos que a gente vê que precisam de maior suporte, mas também todos os outros que estão ao redor também, né? Isso. Então, hoje existe uma diferença entre a educação inclusiva e a educação especial, né? Uhum. Então, são diferentes caminhos. Mas hoje, falando sobre a educação inclusiva, é de fato incluir o aluno, né? Uhum. Não é só o aluno estar na escola, não é só o aluno fazer parte da chamada, né? É o aluno participar, é o aluno interagir, é o aluno fazer, né, do jeito dele, mas ele precisa fazer. Então, é um processo, a inclusão é um processo, né, Uhum. que ela precisa acontecer tanto para a sala que recebe, para a escola, e para o próprio aluno, né, que Sim. precisa ser incluído, e que eu acho que é um desafio, né, porque não é fácil, mas é um processo. É um Uhum. processo que esse aluno precisa participar ativamente, né? Não é só estar ali. E eu acho que é um trabalho colaborativo de todos, assim, né? De equipe pedagógica, da família, né? Do, da equipe que acompanha esse aluno, né? Trazendo
ajuda, né? Pra gente atender da melhor forma, né? Mas Sim. é ele estar presente e ativamente na escola. E trabalhar na inclusão dentro do ambiente escolar, quais que são os desafios que tu encontra dentro da instituição? Como que é trabalhar com a inclusão dentro da escola? Porque você trabalhar de forma autônoma para poder incluir as pessoas é uma coisa. Agora, se você está dentro de uma empresa, dentro de um sistema, você tem que seguir esse sistema. Então, como que é? Olha só, Luiz, eu acho que é uma experiência diferente, né? Porque realmente é difícil, né? Uhum. Porque a gente tá ali para trabalhar para todos. Hoje a gente tem as leis da inclusão, elas mudam, né? Então, hoje a gente trabalha com a diversidade e inclusão também, né? Então, não é só o aluno TEA, não é só o aluno que tem laudo, né? Então, a gente trabalha como no geral, assim, né? Sim. Então, é um desafio, né? Porque a gente está dentro de um sistema, né? Um sistema educacional, um sistema institucional, mas eu vejo que as escolas elas estão abertas, assim, e eu acho que existe um esforço para que seja positivo, né? Essa inclusão, esse processo de inclusão. Eu confesso que é um desafio. Mas é Sim. muito bom porque é sinal que as coisas acontecem, Uhum. né? E tu sente que os alunos dentro, né, das salas e fora ali também, eles estão participando dessa parte da inclusão? Tipo, eles conseguem incluir os outros colegas, os outros alunos? Você vê isso Eu acontecendo? penso, Luiz, que é um processo que precisa ser ensinado também, né? Porque, assim, nem todo mundo, ele tem um parente com deficiência, ele tem uma pessoa conhecida com deficiência, né? Então, tem coisas que a gente tem que aprender. Então, eu acho que é o papel da escola, né? Ensinar. E eu acho que tem uma questão da escola, do aluno de inclusão, né? Alguns têm casos que são mais específicos. Então, existe uma via de mão dupla, né? Os alunos que estão numa sala, por exemplo, né? O que convivem, eles precisam aprender. E também o aluno, né? Que está ali, que tem alguma deficiência, ele também precisa estar dentro dessa galera, né? Porque é Sim. uma galera, é uma turma, Sim. né? Então, tem os dois lados, né? Mas eu vejo que precisa ser ensinado, né? Os alunos, eles precisam aprender, a turma precisa aprender, é tudo aprendizado. E Precisa quais ser são, direcionado, né? e quais são os tipos de pessoas que essas escolas atendem no sistema de inclusão? Então, a lei, ela assegura para deficiência visual, auditiva e o TEA, Uhum. né? O que é o Então, TEA? o transtorno do espectro do autismo. Ah, Aham, a gente usa a sigla tá, TEA. eu não sabia. Pra gente é normal falar É, TEA, né? Mas é o sim. transtorno do espectro do autismo. Então, é assegurado por lei, né? O atendimento a essas deficiências. Mas hoje a gente tem o TDAH, né? Ou TDA também, que é o de atenção com hiperatividade. Altas habilidades também entra como deficiência, Uhum. né? Também é assegurado pelas instituições de ensino. Mas hoje também tem o TDAH que a maioria das escolas dá suporte, tem esse acolhimento para esses alunos, né? De entender que realmente é um transtorno, né? Do cérebro ali, que tem alguma disfunção e que acaba afetando o pleno desenvolvimento desses alunos, né? Que é a organização, por exemplo, TDAH é desorganização, falta de planejamento, né? Conseguir começar e terminar alguma tarefa. TDAH tem aquela questão de interesses, né? Então, ele precisa ter interesses para conseguir fazer. Sim. Tem toda essa questão. E como profissional, assim, vendo essas áreas também, como que é atender cada pessoa, assim, diferente? Porque cada uma tem um atendimento diferente. Então, como é atender cada uma, assim, a forma como você atende? Então, quando a gente recebe um aluno, né? Cada aluno tem a sua especificidade, né? Também tem a questão da deficiência, né? Hoje eu estou acompanhando um aluno deficiente visual, que foi um desafio no começo, porque eu não tinha experiência prática mesmo, né?
Então, a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Entendendo a questão do meu aluno hoje, ele é uma questão de acessibilidade, né? Ele não tem questão cognitiva, ele não tem questão de socialização, é mais a acessibilidade. Então, cada aluno é cada aluna, a gente precisa de tempo para aprender, para conhecer, para saber lidar com a turma, né? Porque tem essa questão também, né? Da turma. Porque tem o trabalho com o aluno, tem o trabalho com a turma, tem o trabalho com a inclusão, né? Da sala, como eu falei anteriormente, entender, respeitar essas diferenças, né? Então, é um trabalho bem individualizado e que, com o tempo, a gente vai aprendendo a maneira como lida. É muito importante a capacitação, né, Luíse? O TEA, ele tem técnicas de manejo de comportamento, né? Existem muitos cursos que ajudam os profissionais, né? Eu, esse ano, fui na SIC, porque eu acompanho o Marcelo, e ele, com a deficiência visual, eu tive a oportunidade de ir para lá para conhecer, assim, o trabalho maravilhoso que é feito com os cegos, né? É uma deficiência também que eu não conhecia e que esse ano eu tô tendo a oportunidade de acompanhar. E está sendo muito valioso, assim, pelo aprendizado, né? Que a gente, às vezes, não tem noção do que é aquela deficiência, de tantos bloqueios que aquela deficiência tem. Né? Então, para mim está sendo bem legal, assim, mas é capacitação e é o dia a dia ali na prática mesmo, da gente ir entendendo o contexto, né? E de poder ajudar esse aluno, esse estudante que precisa. Quais são os trabalhos que você tem com ele, assim, uns exemplos de alguns? O do Marcelo, em específico, eu tenho alguns materiais que ele usa um leitor que se chama NVDA. Então, é um leitor de tela. O Marcelo, ele é bem autônomo, assim, ele é bem tecnológico. Ele me ensina muito, porque ele é bem rápido. E, então, o material dele, todo o material tem que ser em PDF. Então, às vezes, nem todo o material chega em PDF, né? E, então, eu preciso, às vezes, transcrever esse material, né? Então, tem material de matemática, também tem fórmulas que o NVDA, ele não faz a leitura, ele não faz leitura de imagem. Então, o meu trabalho com ele é transcrever material, né? Algumas plataformas também não são acessíveis para ele, então esse é o meu papel de estar lá para que ele não fique esperando, né, muito tempo, que as coisas aconteçam na hora, para que ele participe na hora com a turma, né? E também o Marcelo, ele já foi muito bem, assim, adaptado à turma, então toda vez eu sempre tento descrever para ele as situações, né? Ele tem uma percepção muito aguçada por conta da deficiência visual. Outras percepções dele são mais aguçadas, então... tipo, quando tem muito barulho, assim, o que tá acontecendo? Ele sabe. Ele percebe tudo, ele é bem rápido, assim. Ele é bem ligeiro. Tipo, então é esse grupo aqui que tá falando, são esses ele conhece, ele reconhece todo mundo, ele tem uma percepção muito boa, né? Então... com ele especificamente é mais isso, então eu descrevo algumas situações para ele, né? Os professores, a maioria tem esse cuidado também, a turma também, quando faz trabalho, apresentações, a gente sempre pensa também na maneira como ele vai fazer e como ele vai receber a informação também, né? Então, a gente sempre está pensando no melhor que ele possa assimilar o conteúdo e também aprender, né? E eu acho muito legal, assim, a sala, ela já está acostumada, né, com ele. Então, todos os trabalhos que eles precisam fazer alguma coisa, né? A nossa escola, ela é mão na massa, então eles fazem bastante coisa. Ele sempre tem a preocupação de levar para ele, de mostrar. É muito legal, assim. Que legal. E nas salas, não estou falando só especificamente aqui nesse colégio, mas em geral... quais que foram assim, as experiências mais marcantes que tu teve na escola exercendo essa sua função? Então, foi com essa minha primeira aluna, porque a gente, quando vai fazer uma entrevista de trabalho, a gente não tem a real noção do que é, né? Ali no tete a tete, quando você tá ali. Então, a Marina, eu tenho ela guardada no meu coração, assim. Mas a Marina, ela é uma aluna... Ela deve estar com uns 10 anos agora. Ela tem síndrome de Down e TEA, né? Então, ela é não verbal, ela não falava. Ela não fala e não vai falar, né? Hoje,
Eu Sim. sei que ela não vai falar. Então, na época, ela ainda não tinha esse laudo da linguagem. A gente não sabia, né, se ela ia conseguir falar ou não. Hoje, a gente já teve um momento que a mãe avisou a escola que ela não teria fala, né? Então, ela não fala. Então, foi também um desafio. E eu acho que foi porque teve essa transição na minha carreira de eu saber que foi aquilo. Então, você ter um aluno numa escola onde todos falam, onde todos escrevem, onde todos fazem, né, o que a gente está acostumado, e eu ter uma aluna ali que não fazia quase nada disso, do que a gente está acostumado, foi um desafio. Sim. Mas me tirou da zona de conforto, porque eu falei, eu tenho que ajudar essa criança, né? Então, eu fazia de tudo que eu podia com ela. Muita coisa foi intuitivamente, né? Porque eu sempre tive acompanhamento pedagógico, né? Por ser até uma criança de educação básica, né? Então, uma família muito cuidadosa também. Então, eu tive sempre esse apoio multidisciplinar com ela. Mas a Marina, ela me tirou da zona de conforto, porque eu não conseguia ir para casa e não fazer, ou fazer o básico. Eu tinha que sempre estar fazendo a mais para ela. Porque, que nem eu te falei, né? A deficiência, ela traz bloqueios. Então, era uma forma de eu estar mostrando o mundo para ela. Era fazendo coisas que estava além ali da minha profissão mesmo, né? Sim. Então, eu acho que você sabe o que eu tô falando. Sim. Então, a Marina, assim, ela, especificamente dela, ela tinha uma fase da tarde que ela ficava muito cansada, assim, ela ficava na cadeira querendo dormir. Só que ela tem uma rotina, né? E os alunos têm uma rotina. Então, eu lembro até hoje que eu falei o que eu posso fazer para ela, né? Para ela não dormir e que ela também não fique no tempo ocioso. Aí eu fui lá, peguei um ukulele que eu tinha em casa. E eu não sabia nem tocar. Aí eu levava para a escola. Aí eu levava ela numa sala separada, né? Para ela ter esse momento de relaxamento. E a música era uma como é que eu posso falar? Uma forma de Uma distração. forma dela se tranquilizar, e ela ficava assim. Eu nem sabia tocar, mas eu fazia o barulhinho e ela gostava. E ela relaxava, sabe? Então era o momento dela, de um relaxamento e de um momento dela voltar, sabe? Aquela coisa de, vamos respirar para voltar para o que a gente tem para fazer. Sim. Então eu sempre pensava assim, pedagogicamente, né? Para que ela sempre saísse da zona de conforto. Então, foi muito especial, me marcou bastante, assim, a Marina. Eu sempre conto dela, porque ela faz parte da minha vida, do meu coração, e da minha transição de carreira mesmo, de eu saber o que eu queria para mim. É isso. Eu sou boa nisso. Tipo, foi um momento que você olhou para ela, você viu que, esse é como é que a gente diz? É o brilho dos minha meus olhos. sina. É o que faz meu olho brilhar, isso Nossa. mesmo. E qual que é a parte mais desafiadora desse trabalho? Eu acho que quando a gente olha, assim, parece assim, não, deve ser exercer a função mesmo, mas como é que... Eu acho que o mais desafiador para mim, falando por mim, eu acho que é a gente entender os limites, né? Que cada um é diferente. Isso. E assim, isso dá para fazer, né? Mais que isso já não dá. Sim. Eu acho que é isso. É a gente saber os limites. E eu tenho... A deficiência, para mim, hoje, ela é bem resolvida, né? Cada um tem a sua história. Então, a gente, às vezes, até quando a gente segue a profissão de professor, a gente tem um pouco isso, né? A gente leva muito o que os alunos trazem, porque são muitas histórias de vida numa sala, em 4 paredes. Sim. E, né, nas relações humanas, no dia a dia, tudo tem a ver com as nossas vivências em casa, com os amigos. Então, na escola, é o lugar onde extravasa tudo. Sim. Né? Então, isso é muito vivo na escola, essas questões, né? Então, eu acho que a questão é a gente saber o limite. E na nossa sala a gente tem, né, 2 exemplos que Tem. é bem diferente, dá pra gente ver que um é assim, ele age assim, o outro é assim, age assim, tem limite tal, o copo tá cheio agora, o copo não tá... Isso. E é bem visível.
tive outras experiências também com inclusão em outras escolas. Eu lembro do meu outro colégio, no ensino fundamental, acho que foi no 6º ano. Tinha um menino com Teia. com TEA e ele tinha os limites dele, né? E até a sala conseguir entender que ele tem os limites dele, que é assim que tem que fazer, então seguir esse mesmo fluxo. Então, e eu acho que não é necessariamente que essas pessoas elas têm que seguir o fluxo da sala, a gente também tem que seguir o fluxo deles para poder deixar eles confortáveis e isso mesmo, é uma via de mão dupla. Exatamente. A sala tem que aprender, saber parar na hora que precisa. Eles também precisam respeitar o espaço, né, que é de todo mundo. Sim. Né, e daí também a inclusão, ela entra nisso, né, em o profissional que está ali conseguir perceber essas dificuldades e saber o que fazer, ter estratégias, Sim. né? Uhum. Estratégias. As estratégias, ela é a palavra-chave da inclusão, assim, né? O que eu posso fazer para que não desregule? O que a sala pode fazer para que não? Dá para a sala fazer? Não dá. Então, o que eu faço com o aluno? Né? O aluno tem condições de parar agora? Não tem. Então, a estratégia é uma coisa que a gente usa muito. Sim. Né? E é o manejo do comportamento também. No TEA, a gente usa muito essa palavra. Manejamento? Que é saber manejar o comportamento do aluno. Né? O autismo, ele tem algumas... Eu gosto muito de trabalhar com autismo. E me especializei ano passado, né? Também fiz um curso muito bom. E que me ajudou bastante a entender o TEA. Porque o TEA, ele tem o funcionamento próprio, né? Cada um tem o seu funcionamento. Não dá pra gente também romantizar e falar que, funciona assim, tal, vamos aceitar, não, né? Existem estratégias para lidar com essas situações, com algumas situações, com alguns alunos, né? Então, é um processo de aprendizado. Sim, porque às vezes também não é porque a pessoa ela tenha uma condição que ela pode agir de tal forma. Isso. Então tem que explicar e falar assim, não pode, não é assim. Isso. E é bem isso. É um trabalho em conjunto, né? Sim. Trabalho de família, de conversar com a família. É um trabalho da equipe pedagógica, é um trabalho da turma, é um trabalho em conjunto. Precisa estar bem alinhadinho para funcionar e dar certo. Eu vejo bastante isso lá na sala, como funciona e né? tal. E eu acho que você mesma já falou, assim, o brilho que tu teve quando você falou da Marina lá no início. Mas, da sua profissão, qual que é a melhor parte? Acho que a melhor parte é exatamente você conhecer a pessoa e você ver que você está fazendo uma diferença na vida dela. E os outros professores que vieram aqui, né, que a gente fez os outros episódios, eu perguntei também essa questão, falei da educação e perguntei também qual que é a melhor parte disso. E eu acho que era... Acho não, né? Foi isso que eles falaram. Que é ver o aluno aprendendo, é ver o aluno evoluindo, crescendo. E saber que você fez parte dessa história, que você fez parte do crescimento dele é uma coisa que é... É verdade. é bem isso mesmo. Não tem como ser outra, não tem como ter outra resposta, assim, é bem isso. Às vezes eu chego em casa, às vezes eu deito no travesseiro, eu falo, hoje eu consegui isso. Claro que tem dias que não, hoje eu não consegui. O que eu vou fazer para conseguir? Mas chegar no ano e ver essas mudanças, assim, não só no final do ano, né? E às vezes na turma, num geral, assim, sabe? Eu acho que é muito... É aquilo que o dinheiro não paga, sabe, Luiz? E eu acho que a educação, a inclusão, ela é uma coisa que tem que estar no amor ali, pelo que a gente faz. Sim. Né? A gente... Eu acho que é uma doação. Você doa para o outro, né? Você doa para o outro. E como essa experiência que você contou, né, que te marcou muito, mas você tem outras histórias, assim, que te marcou bastante também? Eu tenho também. No começo que eu comecei a trabalhar com a educação infantil e que não era muito difundida essa questão dos laudos, né, do aluno de inclusão estar, né, dentro do ensino regular, né. Então, eu tive uma aluna que ela me deu muito trabalho. E daí também eu fui atrás, né, de saber, de correr com a escola, de solicitar ajuda, né, porque hoje a gente tem mais a inclusão
num campo mais aberto. Sim. Mas assim, eu já tenho 45 anos, então uns 20 anos atrás ainda não era tanto, né? Então, eu tive sim uma aluna, eu lembro o nome dela, ela se chama Esther. Na época ela entrou na escola, ela não tinha um laudo, né? Mas sim, tinham muitas dificuldades dela própria, né? Em sala, de comportamento, de aprendizado. Então, ela também me marcou bastante. Tive vários alunos. Tive o Ravi, que era um fofo, ele tem síndrome de Down. Também foi muito maravilhoso. Tive muitos alunos, assim, que todos têm um pedacinho aqui no meu coração, que ele é grande. Coração de professora é igual coração de mãe. É maior, é maior. Mas cada um, eles deixam uma marquinha na gente, assim. Porque eu acho que cada situação, cada aluno... Faz a gente aprender. De inclusão, faz a gente aprender, faz a gente sair da zona de conforto, né? Pelo menos pra mim é assim. Tanto deles quanto pra gente, né? Porque Isso. a gente tenta... A gente não sai só da nossa zona de conforto pra poder entender melhor eles, mas a gente também, quando a gente entende, a gente tenta fazer eles saírem da zona de conforto um pouco. Isso, é verdade. Eu vejo isso bastante na sala também. É verdade. E se você tivesse esse conhecimento que você tem hoje lá atrás, como é que teria sido pra você? Eu teria começado antes na inclusão, assim. Teria começado Direcionado antes da minha carreira pra inclusão. Quantos anos você tinha quando você atendeu a Marina? A Marina foi recente, foi quando eu mudei pra cá, uns 4 anos atrás. Então, mas você teria O da começado Marina é bem antes. recente. Mas eu, com os alunos de inclusão, a Esther, sei lá, uns 20 anos atrás. Nossa. Eu lembro da Esther. Mas É bastante você teria tempo. começado bem antes. Teria começado antes, direcionado, né? Eu lembro que na época eu até fazia terapia e eu levava algumas situações que aconteciam, né? E lógico, a gente é mais nova, quando a gente é mais nova é diferente, né? O tempo ele vai nos ajudando, nos traz bagagem. E daí, na época, eu lembro que eu fazia terapia, assim, pra entender. E eu lembro que eu tenho isso até na minha memória, assim. Que a psicóloga, ela falou, mas se você parar pra pensar, você tem esse caminho com esses alunos, né? Mas eu ouvi aquilo e guardei. Tá guardado? Ficou guardado. Mas aí eu acho que a vida também, ela vai... Te direcionando. Ela direciona, né? Pra mim foi um pouquinho tarde, mas eu sou muito feliz. Mas se eu pudesse voltar, eu acho que eu teria me especializado antes e teria começado antes nessa parte da inclusão, da educação especial também, né? Sim. Eu também tenho uma turma de educação especial, que eles são os amores. Já tô há 2 anos com eles. E você gosta de estar em sala de aula? Eu gosto. Assim, gosta? Gosto. Porque eu acho que essa parte também da inclusão, ela vai muito além da sala de aula, né? Então... É porque tem a questão do vínculo, né, Luiz? A gente precisa... Pra gente trabalhar com deficiência, com o próprio aluno e com a turma, é importante o vínculo, né? Então, eu acho que a gente aprende a conhecer cada aluno, né? Então, a gente vai aprendendo com cada história. A gente vai entendendo aonde tem que parar, aonde a gente pode ajudar mais, aonde a gente pode dar uma palavra, né, que faça diferença, ou que fique na cabecinha, ou que, né, alguma hora, né, então... Você tem alguma situação dentro de sala de aula que você se recorda que foi, assim, muito engraçada, que ficou guardada na tua cabeça? Olha... A gente passa por muita coisa na sala de aula. Deixa eu pensar. Assim, pode ser qualquer momento, assim, que tu pensa assim, meu Deus, isso vai ficar guardado na minha cabeça pra sempre. Eu acho que vai ficar a formatura de vocês, né? A formatura de vocês vai ficar, eu acho. Eu tô esperando, ansiosa, pra ver vocês se formarem. Porque eu acho que é a turma do ano passado, né? Da qual eu participei, que eu era especialista. Eu acho que foi uma turma muito especial, né? E eu acompanhei desde do primeiro ano, a metade do primeiro ano. Então, eu acho que eu fui criando uma escadinha, assim. Eu já conhecia todos.
já Ah. sabia de todos. E é muito legal, assim, porque eu já falei isso pra vocês, né, pra sala toda, que eu ficava mais tempo com vocês do que na minha própria casa. Então, é uma família. Uhum. É um lugar onde eu estava e eu estava presente mesmo, né? Sim. Então, eu acho que um momento que eu tô esperando muito é ver vocês se formarem, assim. Nossa, vai ser muito bom o dia da Vai. formatura. Vai mesmo. Porque a gente viveu muita coisa, né? Aham. Então, a gente tentou ao máximo incluir todo mundo, porque a gente ia se formar, a gente tá finalizando esse ciclo juntos. Isso. Então, por mais que a gente possa, alguns de nós possam nunca mais se ver na vida, mas a memória vai ficar na cabeça. E é uma então. fase muito legal, né, da adolescência. É uma Sim. fase muito legal. E a turma de vocês, ela tem um jeitinho, né, que é só dela. A gente tem nosso jeitinho. E se você não fosse especialista em inclusão, você trabalharia com o quê? Ai, Luísa, eu já pensei em tanta coisa. Corretora de imóveis. Eu pensei em várias coisas, assim, mas eu não me vejo trabalhando em outra... Então você vai trabalhando em mais nada. Não. Não sei se isso é Ficou. bom ou ruim, acho que é bom. Não, é bom porque você se identificou. É verdade. E a dinâmica que você tem com os outros alunos na sala e com os outros professores, como é que é? É uma construção. Quando a gente tá numa sala e a gente segue, você já conhece o professor, então é uma coisa. Uhum. Agora, quando você muda, daí é uma construção, né? Uhum. Então, é um trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. De formiguinha. Porque você tem que conhecer o teu aluno de inclusão, você tem que conhecer a turma, né? Então, na sala de aula ali, tem dias que a dinâmica é muito rápida, Sim. né? Trabalha, faz isso, faz aquilo, quando se viu já é hora de ir embora. Outro dia tá ali, então é um trabalho de construção. É um trabalho de parceria que precisa ter, né, com o professor. Porque o professor, ele carrega toda a parte técnica, né, da área dele. E você vai passando. E a gente vai trabalhando em conjunto. É um trabalho, é tipo uma roda ali, que um depende do outro para, né? Então, existe muita troca de informação, né? Sempre quando alguém, especificamente do Marcelo, né? Que hoje o aluno que eu atendo com mais Frequência. que eu tô mais atenta ali é a ele, né? Então, a gente sempre conversa, será que isso dá? Será que isso não dá? O que a gente pode fazer? Então, a gente precisa muito do professor, né? Para ter esse direcionamento. E aí, eles confiam na gente para dizer, faz isso, faz aquilo não vai dar certo. Talvez faz isso, né? Então, é um trabalho de parceria mesmo. A gente vê bastante que quando, às vezes, o professor tá passando alguma coisa ou alguma coisa muito rápido, e daí, para poder passar pro outro aluno, né, que tá tentando acompanhar, você tem que estar acompanhando ali, olhando e falando assim, não, anota isso aqui, você anotou isso aqui? Tem que colocar isso aqui agora. Não, agora a tarefa é isso aqui. Ou, é trabalho. Você já viu o grupo? Qual grupo que você vai? Daí vai indo, assim. Vai vigiando toda hora, né? E como que fica essa visão dentro do ambiente escolar para a vida no geral? Como é que é esse trabalho na sociedade no geral, sem ser dentro da escola? Tem uma visão? Eu acho que é muito importante, Luíse, porque eu acho que a deficiência, ela tá aí, né? Hoje a gente vê muitos PCDs trabalhando, né? Eu, perto da minha casa, tem um mercado que tem 2 pessoas com autismo e trabalhando, e eu acho que faz parte da nossa realidade. Então, eu acho que se a gente trabalhar nas escolas a conscientização, o respeito, o entendimento, né? Porque ainda falta muita informação, né? Sobre a deficiência, principalmente do autismo, né? Sim. Que é um transtorno que tá aí, que tem, né? A gente acompanha, eu leio bastante, acompanho vários médicos, assim, né? Para sempre estar se atualizando. Então, né? Os laudos estão vindo, né? Então, eu acho que a sociedade, ela precisa estar preparada, né? E é na escola que a gente prepara, né? E você acha que essas pessoas que estão sendo educadas ali na escola, elas vão conseguir ter um futuro no trabalho com a... É uma pergunta bem difícil, Luíse,
Porque depende muito da família, do que a família espera, depende do grau. Eu vou te falar que eu acredito que toda pessoa tem capacidade, né? Mas vai muito do que a família espera, né? Eu acredito que tem condições, né? Claro que precisa de acompanhamento, né? Mas eu acredito que sim. Acredito que tem possibilidade de fazer uma faculdade, de fazer Enem, né? Eu acredito. Você tem alguma curiosidade, algum tabu que ninguém sabe sobre o assunto? Assim, uma coisa que você estudou e que você sabe? Mas que ninguém... difícil? Assim, tipo, alguma curiosidade que você tenha que, assim, que você vê que... aparentemente ninguém sabe disso aqui. Não sei te responder. Tipo, algum comportamento, alguma coisa que você repare que ninguém... Eu sou uma pessoa que observo bastante, Luiz. Sim. Bastante. Mas não sei. Não tem nenhum? Não. Não tem nenhum. Mas, tipo... uma especificidade. Isso. É que cada um tem seu jeito, né? Tem você vê, né? Vamos falar o exemplo do René, que ele fica andando pra lá e pra cá, né? Ali é uma maneira, a gente usa esse termo de se autorregular, né? E não significa que ele tá andando pra lá e pra cá, ele não tá raciocinando, ele não tá pensando, né? Então, talvez até o que eu posso responder é assim, a gente não acreditar no potencial daquela pessoa com deficiência, né? Então, todos são capazes, todos têm oportunidade, né? Então, eu acho que é a gente acreditar que todos possam, assim. Às vezes, em alguns momentos, assim, eu penso, será que vai dar? Será que vai conseguir? Mas aí eu percebo assim, né? O meu papel enquanto especialista é esse. De levar ele a conseguir. Então, depende de mim, com o meu trabalho, né? Com o meu trabalho técnico, que é uma técnica, né? São técnicas que a gente desenvolve para que o aluno possa desenvolver, estar incluído. Então, eu acho que acreditar na gente enquanto profissional, né? Às vezes a gente não sabe se vai dar conta, será? Sim. Mas dá conta. E do próprio aluno, né? De acreditar que, sim, eles têm capacidade, têm potencial para ser o que eles quiserem. Como professora, você também tem esse mesmo olhar, assim, no profissional, né? Também. Quero que eles vão trabalhar. Eu quero que eles vão trabalhar. Todos. E quero acompanhando, assim, para ver, né? O futuro, né? Eu tenho curiosidade de saber futuramente o que... Por isso você está tão empolgada para nossa formatura. É verdade. É verdade, porque é um encerramento de ciclo, né, Luiz? Para a vida adulta. E agora? Vamos fazer o quê? Eu quero muito poder te ver depois que eu sair da escola. Vamos se ver. Conta pra gente, agora sim você pode olhar pra essa câmera aqui, ou pra aquela também. Conta uma coisa assim que vem do seu coração, uma mensagem que você quer dar no seu coração. Que vem de dentro de mim. Isso. Ai, meu Deus, vou olhar pra câmera. O que eu quero dizer é pra gente acreditar num futuro, né, de educação, de inclusão, né, que o quanto a gente, enquanto sociedade, enquanto cidadão, que a gente possa acreditar nessas pessoas, né? E quero dizer que eu estou muito feliz de vir aqui falar sobre esse tema. Fiquei muito... Meu coração está transbordando de alegria, de amor, de poder vir falar sobre esse tema, que é um tema que a gente precisa falar bastante, né? Que faz parte da nossa sociedade. Quero dizer que eu estou muito feliz também. E você que está assistindo esse vídeo agora, que você viu que a Jana veio aqui muito feliz falar sobre esse assunto com a gente. Se você também quiser vir falar sobre um assunto que te toca, que te deixa super feliz, que nem ela estava aqui hoje, venha pra cá pro Estúdio Gastner pra gente gravar um pouquinho, pra gente conversar. Tchau, tchau!